O que a Comissão de Mobilização me encomendou também o Ciro, mas acontece que o Ciro não vai poder vir, a gente está cheio de compromissos, né? Amanhã às 9 horas da manhã tem que estar na enfermagem. O Instituto de Física e Química de São Carlos e Arquitetura entraram em greve hoje. Eu recebi a notícia lá direto do pessoal, e entraram em greve, vão até terça-feira, vamos ver o que vai acontecer aí, né, nesse Conselho Universitário. Também mandaram uma carta para o Conselho Universitário, do mesmo jeito que os 28 conselheiros assinaram para incluir na pauta do Conselho Universitário de terça-feira que vem a questão de volta para a mesa de negociação, né? Bom, o que a Comissão de Mobilização me encomendou aqui é conversar com vocês sobre a apresentação que foi feita na Assembleia Legislativa e que tem aqueles dados sobre, bom, o dinheiro que sumiu, onde é que está o dinheiro e tal. E eu preparei também, baseado num artigo que saiu no informativo da DUSP, e isso era o papel do Ciro fazer, mas tudo bem, posso fazer também, é discutir um pouquinho do teto salarial, se vocês estiverem interessados. Evidentemente, a outra questão que está na pauta aí é, bom, tem dinheiro, não tem dinheiro, dá para não sei o quê, né? A gente pode conversar sobre isso também, e eu trouxe documentos aí do Conselho Universitário para mostrar para vocês, a gente discutir certas situações e por que a gente vem insistindo na questão de que, bom, precisa voltar para a mesa de negociação. O ato de terça-feira lá, que fechou Xavier de Toledo, tinha bastante gente, 1,5 milhar de pessoas, professores, estudantes e funcionários das 3 universidades. Esperamos que eles estejam aqui também na terça-feira, né, na frente do Conselho Universitário, que vai se reunir. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando 28 conselheiros assinam um pedido de algum item entrar na pauta, o Estatuto da Universidade é feito de tal forma que o reitor precisa incluir aquilo na pauta em alguma reunião do CEOL. Para você garantir que vai entrar na próxima, precisa de 50% mais um do Conselho Universitário. Mas na atual situação política, é provável que isso conste na pauta, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai lá na frente, porque até hoje não recebemos nenhuma mensagem da presidenta do CRUESP, que foi fruto da reunião que houve durante o ato, de que ela ia fazer todos os esforços possíveis para agendar uma reunião de negociação salarial entre o Fórum das Seis e o CRUESP. A gente sabe muito bem, ontem, quando a gente esteve lá discutindo com o Varran, a Assembleia desceu, foi todo mundo lá para a reitoria, como a gente já fez no tempo do Marcovitch, e fizemos no tempo do Fava também. E ele falou com todas as letras que, se a presidenta do CRUESP convocar a reunião, então a USP estará presente. E todo mundo sabe, em particular eu, estou nisso há tantos anos, que aquilo funciona como Fórum das Seis, por consenso. Ou seja, se um não quer, 3 não dança, né? Essa aqui é a história. Então, vamos ver se isso vai acontecer ou não. Vou botar aqui o mexendo. Esse aqui é só o computador. Esse aqui é só o computador. Olha só, pessoal, deixa eu apagar a luz aqui. O computador faz mais barulho do que... A primeira questão que a gente apresentou lá na Assembleia Legislativa, e eu queria chamar a atenção de vocês, era a evolução das estaduais paulistas entre 95 e 2013, porque fica essa história de que, bom, querem mais dinheiro, mas... Bom, então vocês vejam só que, por exemplo, na Unicamp, o número de docentes diminuiu em 13%, o número de funcionários diminuiu em 9,3%. Mas o número de estudantes de graduação, quase dobrou. Quer dizer, dobrou, né? 99,8 é 100. Na USP, nós tivemos crescimento de 77,6%. Né? E aí, bom, tem muitos mais dados, mas a gente escolheu alguns lá, por exemplo, crescimento de mestrado, doutorado, títulos outorgados. Isso aqui mostra, digamos assim, tenta mostrar para os deputados o seguinte: olha, as universidades estão trabalhando, as universidades estaduais estão trabalhando, tentando
fazer expansão da conta do recado, só que acontece o seguinte, a quantidade e intensidade do trabalho aumentaram brutalmente, mas só que a capacidade de financiamento disso não acompanhou. Não acompanhou. E a gente vem dizendo isso aos leitores há décadas. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, a gente diz há muito tempo. Mas acontece que a gente demorou um pouco para conseguir descobrir, enterrado. Eu consegui descobrir lá enterrado no site da Secretaria da Fazenda uma coisa que não tinha e que tem um nome muito estranho, e no meu computador aparece tudo em inglês, porque quem fez foi a Oracle, uma grande companhia de venda de serviços, venda de serviços e software, que por sinal comprou a Sun, né? E o Java, que é uma linguagem de programação muito sofisticada, que antigamente era grátis, agora vai ser paga, porque a Oracle comprou a Sun. Então, na base de cálculos 957 destinados às universidades estaduais, em primeiro lugar, há o desconto da habitação. Só em 2013 foi 1 bilhão e 53 milhões. Vamos contar a historinha disso aqui um pouquinho, para as pessoas saberem. O que foi que aconteceu? Lá no tempo do Quércia, o Quércia fez o seguinte, ele baixou um decreto aumentando a alíquota do ICMS de 17% para 18%, e esse 1% ia ser destinado à habitação. É uma loja de parafusos de São José do Rio Preto, é isso mesmo, estou inventando o nome, a loja de parafusos de São José do Rio Preto entrou com ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição brasileira diz que não pode ter imposto ligado a destinação específica. Você não pode ter imposto para a saúde, imposto para a educação. Imposto é dinheiro geral que o Estado administra para distribuir isso de forma a cumprir as suas obrigações, e em particular os direitos sociais. Evidentemente que você pode ter destinação específica se você tiver taxa e contribuição. E isso foi invenção depois da Constituição de 88. A Constituição de 88 tinha caixa única. E o pessoal resolveu, então, inventar taxas e resolveu inventar contribuições. Contribuição sobre o imposto líquido das empresas, contribuição sobre a previdência social, todas essas coisas têm destinação específica, que é essencialmente fazer reserva para pagar banqueiro, né? Esse é o português claro aqui. Evidentemente, todo mundo aqui se lembra daquela história da CPMF, né? Contribuição e o P é de provisória, sobre movimentação financeira, e que era para ser destinado à saúde, porque você não podia fazer imposto com destinação específica, lembra disso? Ia parar em qualquer lugar, exceto na saúde, tanto que até o Adib Jatene disse para o Fernando Henrique Cardoso, com licença, assim não é possível. A grande questão da CPMF não era nem a CPMF, 0,38% da transferência, 0,24%. A grande coisa da CPMF, a importância da CPMF, e que não passou no Congresso Nacional, é que os bancos tinham que declarar quem tinha feito a transação. Então, o que acontecia é o seguinte, o Bradesco chegava lá na Secretaria da Receita Federal num dado mês e dizia assim, esse mês deu tanto. E o secretário da Receita Federal disse assim, mas eu quero conferir. Disse, não, para conferir eu vou ter que quebrar o sigilo bancário dos meus clientes, eu não posso fazer isso. A quebra do sigilo bancário, que é uma coisa que é comum em países organizados, lembra do Maluf? Transferiu o dinheiro de Luxemburgo para um banco em Paris. E o juiz mandou prender o Maluf, porque está ligado direto, está certo? Quem transferiu e o que transferiu na Secretaria de Tesouro. Bom, além disso, acontece o seguinte, foi declarado inconstitucional, mas infelizmente os reitores, com a anuência dos reitores, o desconto da habitação continua sendo feito. Aquilo ali, pessoal, vamos fazer conta redonda, né? 10%, aquilo ali são 100 milhões de reais a menos na conta das 3 universidades estaduais. Certo? Isso é só em 2013. Depois tem o desconto do montante da nota fiscal paulista. Em 2013, é 1 bilhão e 32 milhões. E nós estamos fazendo a conta dos 75% do total, que foi 1 bilhão e 736. Por quê? Porque o montante da nota fiscal paulista também é descontado da base de cálculo do repasse dos municípios. Como é que funciona o ICMS? Arrecada, 75% vai para o Estado, 25% para os municípios. Certo? E essa distribuição não é equitativa.
Por quê? Porque município onde arrecadou mais, recebe mais. É proporcional à arrecadação que é feita em cada município, a distribuição dos 25%. Então, não é só que o ICMS é um imposto não distributivo, injusto. Quando eu compro 1 quilo de açúcar, eu pago exatamente a mesma coisa que um companheiro funcionário que trabalha na jardinagem na Universidade de São Paulo paga nesse quilo de açúcar. E, portanto, eu pago muito menos imposto do que ele, e esse imposto que sustenta essa instituição aqui, como o IPI, é um imposto muito importante, né? Então, uma coisa que a gente vai precisar ter atenção, como professores, universidades, a gente fala isso há anos, é que a gente precisa tomar providência em relação a melhorar, né, aumentar a justiça tributária no país, né? E isso é uma das coisas que evitam discutir nesse papo da privatização, de pagar, né? A Folha de São Paulo tem o descaramento, não só de fazer conta errada, tá certo? Como dizer o seguinte: quem ganha R$8.000 por mês, contas redondas, 7 mil e não sei quanto, pode perfeitamente pagar 2.600 por mês, tá certo? Para ter um filho na Universidade de São Paulo, na Unicamp ou na Unesp. É coisa de louco, né? Um troço desse, né? Coisa de louco. Quando a resposta correta é outra. A gente considera a educação direito social e, portanto, não quero caçar o direito social de ninguém, mas o que eu quero é que rico pague imposto. Não tem nenhum país organizado no mundo em que a alíquota de imposto de renda é 27,6%. Não existe isso. Não existe isso em país organizado. Essa é que é a solução, não é caçar direito. Na nota fiscal paulista, eu queria parar um pouquinho aqui e conversar com vocês, porque isso é um programa de governo na tentativa de diminuir sonegação. E eu não quero entrar no mérito aqui, tudo bem, tentativa do governo de diminuir sonegação pode até ser, né, recomendável. Ela não faz isso, e eu posso até depois explicar por que não faz. Tem um estudo do Sinafresp dizendo que ela não faz. Agora, o que não é razoável é você ter um programa de governo que é financiado tirando dinheiro da educação, dos municípios, da saúde. Então, você quer fazer um programa de combate à sonegação? Ótimo. Só que não financia esse programa de governo tirando dinheiro da educação, da saúde, da previdência, etc, etc, etc. Bom, mas acontece o seguinte: isso aí é permitido na lei que passou da Assembleia Legislativa, que eles descontem da base de cálculo de todo mundo. Então, isso aí é para corrigir, tem que mudar a lei na Assembleia Legislativa. Mas não custa nada a gente dizer, ó, eu quero esse dinheiro, é esse. É injusto o que estão fazendo com a história da nota fiscal paulista. Muito bem. As seguintes alíneas da execução orçamentária estão incluídas nesta base de cálculo das universidades. E daí, eu não quero que vocês prestem atenção nesses números. Esses números estão lá, tá certo? Porque a gente está conversando com o deputado, ou a gente está conversando com os técnicos os técnicos que assessoram os deputados, nós estamos conversando com os técnicos do CRUESP, e aqueles números estão lá para que eles se sintam o seguinte: eles descobriram como é que acha os números, certo? Muito bem. Entra ICMS, parte do Estado, só o arrecadado. Lei Candir. O que é Lei Candir? Lei Candir é uma lei de um deputado estadual do PSDB, chamado Candir, que passou uma lei, a lei está lá, a Lei Complementar 87, de 1996, que fazia o seguinte: desonera do ICMS as exportações. E a ideia qual é? Nós vamos ficar todo mundo rico, porque vai exportar muito mais, porque o preço vai ficar melhor. Mentira, não aconteceu nada disso, como sempre. Mas os estados estavam perdendo a arrecadação. Então, o que a Lei Candir faz é compensar os estados pela perda de arrecadação por desoneração do ICMS da exportação. Nós precisamos brigar muito para incluir isso na nossa base de cálculo, porque não estava incluído também, antigamente. ICMS é atraso, parte do Estado, quer dizer, eu devia ter pago segunda, paguei na terça, isso eles resolveram botar na base de cálculo. A parte do Estado, do parcelamento, do programa de parcelamento incentivado, isso aqui é uma maravilha, né? Eu gostaria de ter isso para a gente comprar. A gente sai por aí, compra apartamento, não paga, depois o dono, né, diz assim: olha, faz o seguinte, vou deixar você pagar em 58 meses, com juros pequenininhos desse tamanho, tá certo? Não se preocupe, papapá. Não contentes com esse programa de parcelamento incentivado, em 2013 apareceu um programa especial de parcelamento,
certo? Programa especial de parcelamento. Só que esses pagamentos aqui, essa parte aqui, essas alíneas aí, são pagamentos à vista, então eles incluem na conta. Muito bem. Para o Fórum das 6, é imperativo, primeiro, cessar o desconto do montante da habitação. Tem que parar com isso. Isso não dá. Oi. Tirar a habitação antes do cálculo? Não, não pode mais. Não pode mais. Não pode mais, porque foi declarado inconstitucional. Não pode mais. Tanto que há tempos e tempos atrás, quando o Marco e eu fazíamos umas contas do ICMS, a gente pegava o ICMS, tá certo? E multiplicava por ponto 97366. Pessoal, são 5 casas decimais, porque são 100 bilhões de reais, né, valores de hoje. A quinta casa decimal faz diferença, para justamente compensar o 1% que estavam tirando, tá certo? Mas aí foi declarado inconstitucional, não pode mais tirar. Muito bem. E o que a Lucília fez é um exemplo. Se alguém tiver qualquer momento, qualquer dúvida, por favor, me interrompa e pergunta, porque isso ajuda. Recebem incluindo a habitação? Claro. Tá. Agora, a nota paulista? A nota paulista, não. Isso é que é lei. Isso é que está incluído na lei. Está incluído na lei. O que é um absurdo, aquilo que eu falei. Está financiando o programa de... Isso. Não, mas é que daí aumenta o número de aliados também. Né? Porque tem os municípios. A briga é grande, mas aumenta o número de aliados. Sim. Ô Chico, quer dizer, na verdade o que eles não estão mais fazendo é destinar 1% do ICMS para habitação. Eles estão destinando na forma de montante. Né? Eles estão destinando montante. Legal, era... Eles estão fazendo um programa de habitação em que destinam lá uma parte do que aparece no Tesouro da nossa base de cálculo, mas que não corresponde a 1%. Em geral. Além disso, incluir os 75% da nota fiscal paulista, NFP. Por que 75%? Porque nós não queremos pegar os 25% dos municípios. 25% é dos municípios, 75% tem que entrar na nossa base de cálculo. E daí, 3, incluir um grande número de parcelas, que eu vou indicar abaixo, com seu valor em 2013, em milhões de reais. Nossa fonte é a Secretaria da Fazenda. Essa planilha que eu finalmente achei lá no terrado na Secretaria da Fazenda. Depois, se alguém tiver interessado, eu mostro o tamanho. Só a planilha de 2013 em A3 tem 17 páginas. Aquela última frase lá, precisa, na verdade, se talvez quer uma corrigidinha, porque na nota paulista, na verdade, eles não estão recebendo. Não, mas eu estou me referindo ao item 3. Ah, você está falando aos 3. 3. Incluir um grande número de parcelas, tá certo? Registros. Os municípios recebem 25% a que tem direito de todas essas alíneas que eu vou descrever agora. Ah, tá bom? Muito bem. Multas e juros de mora do ICMS. Não é ICMS? O ano passado foi 2 bilhões e 900. Multas e juros de mora da dívida ativa, 116,5 bilhões de reais. Multas por alta de infração. Você não cumpriu o regulamento do ICMS. Muito bem, 68,2 milhões. Receita da dívida ativa. A dívida ativa é aquela que o Estado ainda não desistiu de discutir. Né? Você vai, faz um empréstimo na biblioteca, e daí, cadê o livro? Cadê o livro? Bom, infelizmente, o colega não está mais por aqui, a biblioteca diz assim, bom, esquece do livro, né? Mas a dívida ativa não, ela é ativa. Receita da dívida ativa, 31,7 milhões. E outras receitas, que é o seguinte, ICMS não inscrito, o sujeito não inscreve ICMS, a Secretaria da Fazenda descobre, escreve aqui, paga juros, paga mora, etc., 228,8 milhões de reais. De novo, não precisa prestar atenção naqueles números, aquilo lá. Muito bem. O total disso aí é o seguinte, eu separei a nota fiscal paulista porque, bom, nós vamos ter que fazer uma discussão longa sobre essa história, mas, então, sem a nota fiscal paulista, a gente deixou de receber no ano de 2013 4 bilhões 345 milhões de reais. Isso não entrou na base de cálculo das universidades, dos 957, certo? E se você incluir a nota fiscal paulista, daí dá 5 bilhões 647 milhões de reais, que não entrou na base de cálculo
das universidades estaduais. Isso é em 2013, pessoal. Isso é tudo 2013. Muito bem. Se só em 2013, portanto, desses valores, você teria um acréscimo sem a nota fiscal paulista de 415 milhões de reais para as 3 universidades. E se você incluir a nota fiscal paulista, 540 milhões de reais. Isso é o dinheiro que está faltando na conta das universidades. Aí, o que a gente faz? Vai lá no mesmo lugar, porque acontece uma coisa interessante com esse site. Com esse pedaço do site. Você entra 2 vezes com o mesmo IP, na terceira vez ele pede senha. Então, você tem que ficar passeando de computador. Ele deixa você... Já vão descobrir, tá certo, o que foi que aconteceu. Então, a providência que nós tomamos foi baixar o banco de dados inteirinho. Levou 1 hora para baixar o banco de dados de receitas e despesas que está lá de 2003 até hoje. Aí você pega e atualiza, né? Você pega entre 2008 e 2013, essa prática do governo fez com que as universidades deixassem de receber 2 bilhões. E essa conta aqui, eu botei o atualizado, entre aspas, ali pelo seguinte, porque eu fiz a conta global. Né? A gente precisa tomar cuidado, quando a gente faz conta com números, não começar a somar, que nem o reitor fez na entrevista para o Estado de São Paulo. Né? A gente, quando lê esse troço, eu não sei a reação de vocês, eu quando leio esse troço, quando vi o Varran na Assembleia Legislativa falando sobre a EASH, eu não fico feliz, eu tenho uma certa vergonha de dizer, mas como é que um colega meu faz um troço desse? As frases do Varran não terminavam, tinha erro de concordância, era um troço. E o reitor, né, fez o quê? Ele somou banana com laranja e deu qualquer coisa, né? Porque é 9,57 do ICMS, com 1,5 do ICMS, do Centro Paula Souza, com 1% da FAPESP, que é da Receita de Impostos, que inclui causa-mortes, IPVA, etc., para dar 12%, sabe? É um horror. Vocês ficariam surpresos. E aí a atualização que eu fiz foi meio atualização global, anual, feita pelo IGPDI. Tá certo? Para não somar banana com laranja. Não dá para somar valor nominal de 2008 com valor nominal de 2013, porque a inflação está correndo. Só para você ter uma ideia, o IGPDI, a variação do Índice Geral de Preços da Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, é um dos índices mais respeitados e antigos correntes do Brasil. Tem também o DE, Disponibilidade Externa. E muito bem, só para vocês terem uma ideia, é perto de 34%. Entre dezembro de 2009 e dezembro de 2013. Então, não dá. Então, eu fiz a atualização em 2 bilhões. Como a gente tem os dados mês a mês, quando a gente tiver tempo, a gente vai fazer a conta, vai dar muito mais do que 2 bilhões de reais. E 2 bilhões de reais não é o que estava faltando na base de cálculo, não. 2 bilhões de reais é a soma do que está faltando repassar para as universidades. Sim. Isso são das 3 universidades. Para as 3. Sempre a conta para as 3. Está só o valor que seria para lá. Isso. Sim. Mas isso aqui é sempre para as 3. Isso aqui nós estamos na Assembleia Legislativa aqui, estamos discutindo. Né? Mas isso modo a metade. A metade é da USP. 1 bilhão, um pouquinho mais da metade. Um pouquinho mais da metade. É um pouquinho mais da metade. Os números são, 9,57, mas o número da USP é 5,1003, uma coisa desse tipo assim. 02, isso. E são 4 casas decimais, de novo, porque é uma montanha de dinheiro. Né? É que nem a taxa de conversão de dólar interbancário. Né? Tem 6 casas decimais. Muito bem. Mas não é só aí que está faltando dinheiro, não. Tem mais coisa. Olha só, o 0,07% de Lorena para a USP. O Conselho Universitário da Universidade, dessa universidade, da nossa aqui, lá no tempo do MELF, aprovou a incorporação da ISFANQUIL, a Faculdade de Química lá em Lorena, que agora chama Campus de Lorena, porque tinha uma carta do secretário de Estado do governo, do Alckmin, dizendo o seguinte: incorpora Lorena, a gente adiciona 0,07 aos 5, da USP. Muito bem, não cumpriram. Não só não cumpriram, como reitor algum e conselho universitário algum levantou a mão e disse: escuta, nós aprovamos aqui com a carta do secretário, vocês vão buscar ou não vão? Limeira, 0,05. E aí a carta não era assinada pelo secretário de Estado, não.
A carta, isso foi dito na reunião, na primeira reunião de conversa, né, porque não teve negociação com o CRUESP. Eu perguntei para o Tadeu lá teve carta também. O Tadeu falou assim, o Tadeu é o reitor da Unicamp. O Tadeu falou assim, teve, Chico, e não foi assinado por secretário, não, foi assinado pelo governador. E eles então instalaram o campo de Limeira, mas jamais vieram 0,05 de Limeira. E nunca foi cobrado também. Fora os recursos de expansão para a Unesp. A Unesp andou abrindo, né, que nem foi prometido. E foi abrindo, né, abrindo. Tem restaurante, tem biblioteca, tem professor que tem que viajar, né, tem que viajar 1h30 para dar aula nesse campus, depois tem que dar aula não sei aonde, estudante também. É uma confusão razoável, parecido com o estado calamitoso em que estão os nossos colegas, estudantes e funcionários da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, da EAD. Né, tem gente que tem aula na Zona Leste, depois no Butantã, não dá. Então, para corrigir todos esses problemas, exceto a nota fiscal paulista. A nota fiscal paulista é outra lei, tá certo? Para corrigir esses problemas, tá certo? Tem que mudar o texto do artigo 4º da LDO. Então, qual é a nossa proposta? A grande coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: hoje aqui está escrito o percentual global. Bom, aqui é a nossa reivindicação, né? 11,6. Aqui está escrito da arrecadação. E nós estamos querendo botar esta locução aqui, do total do produto. E de onde tiramos isso? Tiramos isso da Constituição do Estado de São Paulo. E é por isso que eles não descontam a habitação dos municípios, é por isso que eles pagam todas aquelas alíneas, porque é do total do produto da arrecadação. Juros de mora é produto da arrecadação, multa, auto de infração, tudo isso. Então, esta é a grande modificação, não é só da arrecadação do imposto, é o total. Aqui está escrito há várias, porque na Assembleia Legislativa você precisa negociar. Então, tem emenda de 10, tem emenda de 10,5, tem emenda de 11, tem emenda de 11,6, que é a nossa reivindicação. Os reitores concordaram pela primeira vez em décadas que a gente tinha razão. Está faltando mesmo. E se comprometeram, tá certo, a apresentar a sua emenda com este enunciado do total do produto da arrecadação. Pois ora, muito bem, a presidente do CRUESP, no dia 27, quando a gente estava na Assembleia Legislativa, se dirigiu à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para conversar com o Pedro Tobias e com o presidente da Comissão de Finanças, que é o Mauro Bragato, velho, conhecido, e explicou o que era, e eu tenho cópia do e-mail que ela mandou para o Pedro Tobias pedindo para ele fazer essa emenda. Muito bem, foi na terça-feira, a comissão foi recebida pela reitora e o coordenador do Fórum das Seis, que é o César, que estava lá presente, representando a coordenação, perguntou para a senhora reitora: foi feita a emenda? Resposta: não sei. Então, o nível de incompetência associado à subserviência ao governador é enorme entre os reitores. A gente tem histórias engraçadíssimas para contar para vocês, porque seria legal se a gente tivesse aquelas gravações. Se lembra, Magrão, as coisas eram todas gravadas, as reuniões com o CRUESP ainda são. A gente pede as gravações, eles não dão. Eles não dão as gravações e as filmagens. Imagine que a gente, representando professores, estudantes e funcionários, tivesse dito uma montanha de bobagem. Isso tudo tinha de parar no Estado de São Paulo, na Folha, etc. Só quem fala bobagem lá são eles, certo? Então a gente não consegue cópia da fita de jeito nenhum. O presidente do CRUESP, uma vez, que era reitor da Unesp, ele disse: bom, tem 10% aqui, com 15% lá, deu 25%. Eu digo: não é assim que faz a conta. Não é assim que faz a conta. E ele disse: como não é assim que faz a conta? Não é assim. Porque, pessoal, suponha que você tenha 1000 feijõezinhos. Pessoal, isso é verdade que eu estou falando para vocês. Suponha que você tenha 1000 feijõezinhos. Ele falou: sim. Aí põe 10% em cima dos teus 1000 feijõezinhos. 10% é a 10ª parte, portanto, vão entrar mais 100 feijõezinhos. De modo que você vai acabar com 1.100 feijõezinhos. Agora, vão te dar 15%, mas você já tem 1.100. Bom, não vou continuar, vocês já entenderam qual é a ideia da história, e acabou concluindo que, então tem que fazer o produto.
É difícil, não é fácil. Mas, Chico, só lembrando esse negócio, E quando terminou, ele falou, sabe que você é bom professor? sabe que acho que valia a pena a gente retomar uma prática que a gente lembra que eu ia sempre com o gravador? Eu ia com o gravador e não pedia licença. Eu punha lá, eu lembro que uma vez eu fui, a fita até não tinha fita. Mas eu fui para dar uma intimidada, para ver se os caras falavam sobre besteira. A gente anda levando, de vez em quando. Vai informar. O gravador não, é o Juruna, né? É o Juruna. Lembra da história do Juruna lá? Do índio Juruna, que levava o gravador. para gravar o que o branco falava, porque o branco, né? Fala mais um Fala mais É isso. Muito bem, esse outro slide aqui eu vou meio pular, é simplesmente o parágrafo primeiro, incluindo a Lei Candir, tá bom? Além disso, faz parte das nossas reivindicações na LDO 2015, isso é muito importante, que inclui um artigo destinando no mínimo 33% da arrecadação de impostos para a educação pública no Estado de São Paulo. Na Constituição está 30% e a gente está reivindicando 33%. E aqui, depois que a gente aprendeu essa história toda, não deu mais tempo de mudar. Mas o ano que vem vai ser, no mínimo, 33% do produto da arrecadação de impostos do Estado de São Paulo. Porque essa história de tira dinheiro nosso, sabe com quem está acontecendo? Está acontecendo com a FAPESP. Porque está lá na emenda de 1% da FAPESP, que é da arrecadação dos impostos, e não do total do produto da arrecadação de impostos. Então, todos esses juros de mora que estão subtraindo na universidade, estão também subtraindo da educação e estão também subtraindo da FAPESP, tá certo? Bom, aí fica essa história. Bom, e inclui um artigo destinando no mínimo 2,1% do total do produto do ICMS para o Centro Paula Souza. Se eu voltar um pouquinho para trás aqui e dizer para vocês que em outros países onde eu vivi, você não precisava colocar esse troço aqui. Se você colocasse a arrecadação do ICMS do jeito que está hoje, eles iam pagar tudo que deviam, sem fazer os descontos. Mas a gente, nós estamos no Brasil. Então, a nossa alternativa é lutar na LDO para fazer essa modificação. Essa modificação tem reflexos não desprezíveis, tá certo, sobre a quantia de dinheiro que vem para as universidades. Agora, nós não vamos entrar no Ministério Público Estadual dizendo, como nós já fizemos e ganhamos no tempo do Fleury, que ele não está cumprindo a LDO, porque a gente tem a clareza que a gente corria o sério risco de não ganhar. O Ministério Público Estadual, diferente do Ministério Público Federal, que é melhor, mais ativo, mais independente, o Ministério Público Estadual ele tem um enorme controle por parte do Executivo, assim como tem o Legislativo. Então, a necessidade de mudança que está aí é para, se a gente conseguir fazer isso passar e o ano que vem não cumprir, aí a gente vai entrar no Ministério Público para reclamar. Hoje ia ser difícil. Muito bem. Sobre o teto salarial, se vocês quiserem, eu tenho outros conjuntos de slides para conversar sobre isso, mas a proposta de várias entidades de serviço público é modificar a Constituição Estadual, como foi feito em outros estados, por exemplo, Pernambuco, para que o teto nos poderes executivos estaduais e municipais passe a ser 90,25% do subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O teto passaria hoje a R$ 26.589, em vez de 20 mil e pouco. O teto hoje é o subsídio do governador, o subsídio do governador não tem pé nem cabeça, né? A Assembleia Legislativa pode amanhã decidir que o subsídio do governador passa para R$ 1.700. E acontece o seguinte, aí nenhum de nós aqui vai poder ganhar mais do que R$ 1.700, certo? É um negócio completamente político. Só para vocês terem uma ideia, a variação de salário de governador no país é R$ 9.600 e R$ 26.100. Então, você tem médico, professor, docente de universidade, todos os serviços públicos com a mesma qualificação, fazendo o mesmo serviço e com tetos completamente diferentes. Né? Eu, quando vou fazer essa discussão com os funcionários, técnico-administrativos, os companheiros e até os estudantes, eu não tenho medo de fazer essa conversa, não. Essa conversa é delicada, mas não tenho medo de fazer essa conversa, não. É assim, eu sou professor titular da Universidade de São Paulo, acabei de receber o meu 9º quinquênio, certo? E o meu salário é R$ 13.653 por mês.
Esse é o meu salário. Quer dizer, com a qualificação que a gente desenvolve ao longo da carreira, arranjar um emprego melhor, certamente. Não quero nem falar no salário do filho mais velho, né? Porque eu já estou na base de pensão para ele, né? É vice-presidente do Itaú. Então, ó, é o seguinte, R$ 13.653. Esse é o salário. O resto que aparece no Olerite são 45 anos de dedicação ao ensino e à pesquisa nessa universidade. Eu não tenho complementação de chefia, porque nunca fui chefe de departamento, não tenho complementação de diretor, porque nunca fui diretor, não tenho complementação de presidência de comissão, porque nunca fui presidente de comissão, e não fui presidente de comissão, nem chefe de departamento, nem diretor, não é porque eu acho que isso é uma bobagem, porque eu acho que tinha um outro serviço para fazer, que é esse que nós estamos fazendo aqui agora, entendeu? Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Muito bem, mas se vocês quiserem, eu tenho outros slides com mais dados. Bom, isso aí era para os deputados, é a nossa luta que efetivamente defende a educação pública e gratuita. Bom, mas o que ficou por último é verdade. Muito obrigado pela atenção. Então, pode falar, Garcia. É só uma observação. Deixa eu acender a luz aqui para a gente. Prática, que só para as pessoas que não estão muito acostumadas com esse nível. Precisa falar um pouquinho mais alto. É só uma questão prática. Sim, questão prática. Aquilo de 2013, que corresponderia aos, mais ou menos, a metade. De 2008 a 2013. Não, mas eu quero pegar só 2013. Ah, só 2013. Então, sem a nota fiscal paulista, 413 milhões para as três. 413. A metade, Com a nota, 540. mesmo sem a nota paulista, 210 milhões para uso. esses 210 milhões dá praticamente o reajuste desse ano de 5,5%. Não, dá 7%, 7 meses de 7% com todos os reflexos. Só para ter uma ideia. Isso. Dá 7% de reajuste. Hein? Isso. Mas se você fizer a conta dos reflexos, tem que botar o 13º para trás, terço de férias, aquela história toda, né? Dá perto de 7% de reajuste durante os próximos 7 meses. Mas se juntar esse valor com os 118, 119 milhões... Lu, então, tudo bem, vamos entrar nesse assunto? Não sei. Não, porque a Lu está querendo entrar num assunto seguinte, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Como é que é essa história, né? Então, né? Bom, tá bom, ó, é assim. E eu tenho os documentos, se alguém quiser ver, né? Em geral as pessoas acreditam na minha palavra, mas eu tenho os documentos aqui, as resoluções do Conselho Universitário, as transparências, etc. É assim, ó. Foi aprovado no Conselho Universitário 129 milhões de reserva de ajuste e está... Isso que eu vou falar é o que está lá no papel da COP, da Comissão de Orçamento e Patrimônio, para tratar de eventuais políticas salariais deliberadas pelo PROESP. Só isso aí já é 2,8%, perto de 3% de reajuste. Certo? Além disso, foi aprovado pelo Conselho Universitário, e é isso que a Lu estava se referindo, 195 milhões de remuneração financeira. Mas como é que é isso? Ué, a universidade tem reservas. Né? Agora, você imagina se você entra num banco e diz assim, ó, eu estava brincando até com o pessoal da comissão de mobilização hoje, dizendo assim, você entra no Santander, mas eu acho que o caso da USP no Banco do Brasil, você entra no Santander e diz assim, eu tenho 2 bilhões e 300 milhões de reais para aplicar aqui, o que vocês me dão? E vai aparecer coisas na lista que você não vai querer. Uma grande lista do que... Bom, a taxa Selic está em 11% ao ano. Quando eles fizeram aquela conta dos 195, estava em 9,5%. Primeiro. Segundo lugar, eles disseram, bom, mas peraí, precisa pagar imposto de renda. Né? Quando a gente faz aplicação no banco, você paga imposto de renda na fonte, não é isso? Instituição pública não paga imposto de renda. Remuneração financeira purinha. Está lá 195 milhões. Somos 195 milhões com os 129 milhões, dá 324 milhões de reais. O DACPEG acabou de perguntar, o que a gente podia fazer com 210? Bom, está muito perto de 7% daqui até o fim do ano de reajuste
salarial. Ou seja, eu não tenho sombra de dúvida em todos esses meus anos de participar de mesa de negociação, que tem espaço para sentar na mesa e discutir. Eu não tenho sombra de dúvida nisso. E se sentar na mesa e discutir e negociar, a capacidade que o Fórum das Seis tem de ser criativo, inventivo, inventar fórmula, jeito, contraproposta, é muito maior que a dos reitores, como a gente já provou ao longo do tempo. Então, do lado de cada mesa, representando os docentes e professores, os docentes e os funcionários, tem gente que tem 30, 40 anos de prática nisso. Do outro lado, tem neófitos. Com exceção do Tadeu, que era vice-reitor do Brito em 2004, por sinal, quando terminou a última reunião, eu fui lá cumprimentá-los, né? E ele falou: ô Chico, parece que tem, olha nós aqui outra vez, né? Parece que tem um ciclo de 10 anos, porque ele era o vice-reitor do Brito, quando a gente levou 7 zeros. E qual foi o resultado daquela campanha salarial de 7 zeros? 7 zeros, gente em greve, mobilizada, abertura de negociação, né? O resultado foi 3,2% em junho, 2 não sei quanto em agosto, e 2 e não sei, 1 não sei quanto, 1,8 em janeiro, que se computar tudo isso, a gente sabe que tem que multiplicar, né? Dava 7,05%, que era 2 pontos percentuais maior que a inflação corrida. Foi um dos maiores reajustes em relação à inflação. A inflação para nós é ICVDL. Foi um dos maiores reajustes que a gente já teve. Mas não foi posto em cima da mesa de uma vez só. Eu só estou dando esse exemplo, tá certo? No sentido de que a gente está dizendo. O de 2000, Lu, foi 27,52%. Né? O de 2000 foi 27,52%. E mais 6% em maio de 2001. Mas ele também foi 4, 7, depois mais uma coisa em janeiro e depois 6 de novo, né? Foi uma sucessão, tá certo? Que foi uma sucessão resultado da negociação. Ele também foi assim, mas o composto foi 27,52% de reajuste em 2000. Então, eu não tenho sombra de dúvida que tem espaço para negociação. Muito bem, entre outras coisas, nessa história, se eu estiver me alongando, tiver mais perguntas, por favor, quieto. Essa. Então, eu fiz a regressão do seguinte, ó, quanto é que é o ICMS acumulado de 2011 para 2012? Ou seja, janeiro, depois janeiro mais fevereiro e março, em matemática e física chama isso de integral, né? Janeiro, bom, aí você soma janeiro, bom, o que acontece? É uma curva que, eu vou fazer o desenho aqui para vocês verem. O estilo da curva é uma curva que é assim, ó. É uma curva que é a curva é assim. Às vezes começa aqui em cima, às vezes começa aqui embaixo, mas ela oscila, desce e depois entra em o que a gente chama steady state. E esse estado steady state é entre 2011 e 2012, 7,01%, entre 2013 e 2012, 7,04%, e entre 2014 e 2013 nós estamos estimando aí 8%. E nesse raciocínio que a Lu e o Dacibeg puxaram, tá certo? Eu não estou nem levando em consideração o fato que o ICMS provavelmente vai crescer 8%. Espero que seja 8%, porque o crescimento do produto interno bruto é pequeno, de modo que se crescer 10%, é a inflação que está fazendo ele crescer. E a inflação não é bom para nós, né? Então, se o ICMS crescer 20% em relação a 2013 e 2014, o nosso salário vai para o fundo do poço, porque foi a inflação que fez ele crescer e não foi o produto interno bruto. Então, a expectativa, tá certo, é que em 2014, a relação entre 2014 e 2013 venha bater aqui perto de 8%. Tá certo? Nesses anos aqui, nos anos anteriores foi 7,04%, no outro 7,01%. Estou escrevendo muito pequeno, para todo mundo dá para ver. Tá? Então, e a Secretaria da Fazenda sabe isso.
Se a gente sabe, eles também sabem. Magrão. Não, só confirmando, o índice de ESE é 7,05. 7,05. E o FIP? 5,2. 5,2. Tem uma diferença razoável dessa vez, né? Dessa vez tem. Já teve vezes em que o ICB do Dies era menor que o IPCB. 5,2 é o que eles têm dado. O FIP é o que eles têm dado. Só pra gente saber. Uma outra pergunta é: já saiu consolidado demais? Ainda não. Mas ele tem que estar estourando aí, né? Ele tem que estar estourando. Eles provavelmente estão calculando, recalculando e tal, os últimos 4, 5 dias que tem uma, digamos assim, a arrecadação maior. Se você olhar no meio do mês, se você não tem prática, você olha no meio do mês e se desespera. Sim, vai dar menor que em abril. A Secretaria da Fazenda não erra mais do que 2%. Em geral, superestimando. Porque ela sabe que a curva vai virar steady state no final e tudo bem. Então eles devem jogar, talvez, tipo segunda-feira, que vai ser dia 9, Sim. Provavelmente um consolidado de maio. Isso. E a gente vai ter mais, possivelmente, um argumento para comparar o acumulado até maio. Isso. Nós vamos ter mais um pontinho, né? Nós vamos ter mais um pontinho. Porque este ano começou aqui. Se você pega só os primeiros 3 meses, tá certo? Se você pegar só os primeiros, janeiro, fevereiro e março, era 10,5% maior que janeiro, fevereiro e março. Aí quando entrou abril, desceu para 8,4%. Então, quer dizer, a estimativa é 8%, mas nesse raciocínio que nós estamos fazendo, nós não estamos nem contando 8% de crescimento nominal do ICMS. Estamos deixando barato essa história, né? Porque é a história do 129 de reserva de ajuste e 195 de remuneração financeira. Chico, sabe o que eu queria lembrar? Como é que foi o acordo de 2004? Esse que levou depois a 11 ajustes? Bom, o acordo... é uma história interessante, porque era o Américo e eu que estávamos lá, e o atual diretor científico da FAPESP, o Brito, era reitor da Unicamp, né? Então, o Brito fez o seguinte: o Brito saiu de uma posição em que ele só tinha problemas para resolver, para uma posição em que ele tem uma montanha de dinheiro que só resolve o problema. É o caminho inverso do Zago, né? Que saiu da presidência do CNPq, que distribui coisa para comitê e tal, não sei o quê, para vir ser reitor da USP. Isso. Eu tive uma conversa interessante com ele. Quer dizer, alguém deposita na tua conta 4 bilhões de reais, você faz o quê? Você não pergunta de onde vem, você esfrega as mãozinhas e diz: vou abrir uma fundação de desenvolvimento científico, é isso? Né? Tem o pessoal da droga que depositou 4 bilhões na tua conta, eu quero saber, né? Então, aquele monte de dinheiro que entra lá na pró-reitoria de pesquisa, que você distribuiu dos NAPs e que depois confiscou, eu não quero nem entrar na mérito lá do que é Núcleo de Apoio à Pesquisa. Eu me lembro de um informativo da DUSP que tinha na capa assim: o que é NAP? Porque tem esses anagramas todo o tempo, né? E sabe qual é a conclusão que as pessoas estão chegando? Você não perguntou, né? Todo mundo dizendo: olha, a situação está difícil, papapá. Você não perguntou de onde veio o dinheiro. As pessoas estão achando que você estava fazendo campanha com o dinheiro que você não perguntou de onde vinha. Não é uma estimativa legítima? Muito bem. Então, entendeu como é que é? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que 2004 foi o seguinte: olha, 2 horas da manhã, na sala do Conselho Universitário da Unicamp, depois de 7 zeros seguidos, e quem estava segurando a corda era o Brito, ele estava cansado. Greve, mobilização, ocupação da reitoria da Unicamp, que a gente teve que ir lá negociar como é que faz, como é que não faz, pressão de todo lado, o movimento dizendo: escuta, não estamos tão ruim assim, dava para você sentar na mesa para negociar. Ele estava cansado, certo? Então, ele acenou com a proposta de fazer um reajuste parecido com o que a gente estava reivindicando em vários pedaços.
Só que os pedaços que ele propunha era um em junho, que a gente puxou para maio, e era outro em agosto e outro não sei quando, e o de agosto o de agosto a gente puxou para junho e deixou um para setembro e o outro para janeiro. Ele estava cansado. Quando terminou essa história, porque a gente disse, bom, essa proposta a gente leva para a nossa Assembleia, para as nossas Assembleias decidir. Quando terminou isso, então eu falei, bom, agora vamos discutir, tá certo, o programa de parcelamento incentivado do governo, que não chamava isso, mas... Aí ele disse, você vai querer discutir isso? Eu disse, claro que eu vou querer discutir o que vai fazer com isso. Inclusive tem proposta. Daí ele falou assim, eu imagino que você tenha proposta. Isso era 2h30 da manhã lá em Campinas, né? Aí o Hélio, que estava representando a reitoria da USP, disse assim, faz o seguinte, puxa o reajuste de agosto para julho e a gente não discute essa história do que ele vai fazer com o dinheiro. E o Américo topou. O Américo disse, tá bom. E eu até disse assim, está vendo que dá eleger pelego para a diretoria do sindicato? Bom, trouxemos essa proposta para a Assembleia aprovou, foi sem dúvida nenhuma a vitória do ponto de vista salarial, e naquele ano não teve o programa de incentivo ao pagamento do ICMS, mas que nós não perdemos nada. Mas essa é a história. É a capacidade de resistir, mas a capacidade também de, uma vez que você... A interlocução, a gente tem capacidade de lidar com ela, você ir mudando as coisas. Não, vamos chegar mais para cá, abre mão disso, abre mão... Não, tá bom, eu deixo isso para lá, mas... E tem também a questão de dizer o seguinte, olha, vocês voltem lá para dentro, tá certo? E vocês façam outra proposta, porque essa aí eu não preciso nem perguntar para a minha Assembleia, eu não levo. E nesta sessão eu até falei para o Tadeu o seguinte, Tadeu, você é o mais antigo aqui, os outros são neófitos, acabaram de começar, você sabe muito bem que muitas vezes a gente chega e diz para os reitores, vocês voltem lá para dentro, faz outra reunião e traz outra proposta, porque essa aqui nós não vamos nem levar. E eu não fiz essa proposta hoje aqui. O Tadeu disse, é verdade, eles várias vezes fizeram isso, e essa vez não foi feito. Eu disse, porque nós vamos resolver isso lá fora. Porque não vai dar para resolver aqui, nós vamos resolver lá fora. Porque não tinha condição, especialmente pelos hábitos, de estabelecer algum tipo de conversa. Então, esse é o jeito. 2000, a proposta que a gente trouxe para a Assembleia, viemos de São José dos Campos, Magrão, que hora? Era 5 horas da manhã. Dormimos 1h30 porque tinha Assembleia às 10 horas, foi na física aqui no Abrão de Moraes. Né? O acordo foi fechado às 4h30 da manhã, com a fórmula, não sei o quê, o reajuste, os passos, foi até às 4h30 da manhã. Começou às 7 horas da noite, terminou 4h30 da manhã a negociação. E a pessoa que fazia o leve trás, porque daí ficou dividida a sala, assim, nós numa sala e os reitores noutra sala, certo? O Fórum das 6 numa sala e os reitores noutra sala. E quem fazia o leve trás das propostas? Isso aí pode levar lá, que não vamos nem discutir. Era o Hélio Nogueira da Cruz. Ele que chegava lá, né, apresentava, os reitores estão pensando nisso aqui, sem nem pensar, pode voltar lá e dizer, faz outro. Aí voltava, levava as contas, é o Hélio Nogueira da Cruz que levava. Então, quando engata, a gente tem resistência, capacidade intelectual, conhece as coisas, os números, etc., para conseguir tirar dali, uma vez que o movimento é forte em 2000, era muito forte, em 2004 era forte, mas não era como foi em 2000, tá certo? Para conseguir tirar dali da mesa alguma coisa que seja razoável. E a gente nunca nessa história, exceto uma vez, que foi exatamente quando passou de 9 para 9,57, deixamos de levar em consideração que essa universidade aqui não pode deixar de ter impressora, papel higiênico, limpeza. Nunca deixamos de levar isso em consideração na hora de negociar o salário. Agora, arroxo não. Exceto quando apertou mesmo. Sim. Sabe o que eu queria saber? Esses 417 milhões de restos a pagar. Eu estou inconformada que eles tenham aprovado restos a pagar. O que é? Desculpe, só é a máquina aqui. Espera aí. Cadê? Restos a pagar direto.
Não, não é isso, não é. Ah, está aqui. Isso aqui é um arquivo muito carregado, de modo que ele demora um pouco para... até nisso os arquivos dos reitores são difíceis, né? Vamos ver aqui, modo tela cheia. Olha só como é que carrega. Muito bem, vamos lá. Dá para ver? Está muito clarinho. Eu vou apagar a luz. Olha só. Saldo bancário, em dezembro de 2013, 2.563 milhões de reais. Isso é perfeitamente consistente com 195 milhões de reais de remuneração financeira, né? E a taxa Selic não era 11% naquela época. Depois, economia orçamentária das unidades. Confiscar 866 milhões de reais das unidades. E aí tem uma perversidade, pessoal, enorme. Há unidades, exemplo, a Geociências, onde várias pessoas se organizaram. Geociências é a unidade do Ciro, presidente da USP. Se organizaram para dizer o seguinte: pessoal, em vez de usar a fundação, vamos usar a tesouraria central da unidade. Lá tem funcionário técnico administrativo extremamente competente, que pode fazer a distribuição do dinheiro, saber onde foi, saber de onde não foi. Essas unidades, o dinheiro foi confiscado. Nas unidades onde eles guardaram o dinheiro, na fundação, não foi confiscado. Uma das justificativas para o reitor da Universidade de São Paulo fazer parte do conselho diretor da Fundação USP, que é um absurdo, né? Não dá para o reitor da universidade sentar dos dois lados da mesa. Sentar do lado de cá, reitor da USP, do lado de lá, com quem ele faz negócio. Uma das justificativas é o seguinte: para garantir que as fundações vão ajudar a universidade a progredir e se financiar. Então, confisco o que está na FUSP. Confisco o que foi colocado dentro das fundações. Imagine, né? Outra justificativa é o seguinte: sim, mas olha, sabe, o reitor faz parte do conselho da FUSP, do conselho diretor da FUSP, sabe por quê? Porque o estatuto da FUSP, da Fundação USP, diz que ele tem que fazer parte. Aí vamos fazer o seguinte: nós todos aqui vamos fazer uma fundação, certo? E nós vamos escrever no estatuto da fundação que o Obama e a Merkel têm que fazer parte do conselho diretor da fundação, certo? E, portanto, o Obama e a Merkel vão ter que fazer parte. Imagine se isso vai funcionar. Não vai. Então, não é por aí. Muito bem. Depois, restos a pagar do ano anterior e credores, 417 milhões. Aí tem aqui, ó, dois, né? Tem a nota de rodapé. Restos a pagar do ano anterior. Agora tem uma coisa interessante aqui, ó. Exceto CEF, Superintendência do Espaço Físico, e credores diversos. Exceto CEF, tem um surto aqui, porque a Beth é uma colega da EACH, assim como o Márcio. Está aqui, ó. Restos a pagar do ano anterior e credores, 417. Mas restos a pagar do ano anterior, exceto CEF e credores diversos. Quer dizer, essa conta aí pode ser 900 milhões, porque credores diversos, sei lá. Bom, a outra é obras em andamento, 192. 3. Previsão do fluxo de pagamentos referentes a obras em andamento, 192 milhões. A soma dessas duas coisas dá 609 milhões de reais. E é isso que a gente anda insistindo. Obras previstas nos prometem, foram todos cancelados, esses 460 milhões de reais. Mas, Chico, onde é que está? Não, isso aí é muito importante. Onde é que está a conta da CEF aí? Não está. Não, mas a CEF pode estar com essas obras, porque eu quero saber como é que a CEF está gastando com obras. Eu não sei, não está explicitado. Sabe, tem um ginásio que custou 4 milhões, toda hora eu fico repetindo isso, mas é verdade. O ginásio custou 4 milhões, em 3 anos eles interditaram. Não, eu sei, Beth, mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte: nós estamos atrás dessa história aí, tá certo? Nós estamos atrás, mas não tem a famosa transparência, ou portal de transparência, não tem. Eu tenho todo o orçamento aprovado aqui, você não consegue discernir o que está na CEF ou não. Eu posso passar, eu tenho um PDF aí. Agora, mas está escrito explicitamente CEF. Mas de qualquer jeito,
o que, além dessa questão que a Beth está colocando, é importante, é o seguinte: todo mundo diz, bom, você confiscou 900 milhões de reais das unidades para devolver em parcelas módicas, cuja última delas será em março do ano que vem. Várias dessas unidades fizeram economia para poder fazer reforma, ampliação, mudar a biblioteca, etc, etc, etc. Passou a mão no dinheiro, certo? Passou a mão no dinheiro. Eu, inclusive, lá disse assim, eu estou com tanta pena lá na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, porque eu tomei o dinheiro deles, né? Que eles iam fazer ampliação da escola. A escola fez economia, certo? Agora, o que a gente está contestando é o seguinte: pelo menos, além da questão que a Beth está dizendo, pelo menos esses 609 milhões de reais, eu quero saber do que se trata. Porque eram rodas, né? Eram rodas, né? Eram rodas. Do que se trata? Cadê os contratos? É para pagar mesmo? Vai ver que tem contrato aí que é nulo de direito. Eu quero saber, eu quero mostrar. Eu quero que mostrem essa história. E aí entra essa história de que no Conselho Universitário do dia 3, na sessão que não era deliberativa, tá certo? O Zago anunciou duas coisas. A primeira delas é uma sindicância. Quando eu vi o nome, eu digo, sindicância? Mas sindicância é como se tem suspeita de crime, malfeitura, mau procedimento. Sindicância, sabe sobre o quê? Carreira dos professores, a progressão horizontal dos professores e a carreira dos funcionários. Nomeou 3 professores para fazer sindicância. E o segundo anúncio foi auditoria de todas as contas entre 2009 e 2013. Agora, eu vou dizer para vocês, eu sou contra a auditoria? Não sou contra a auditoria, mas a auditoria não vai adiantar, pessoal. Entendeu? A auditoria não vai adiantar. Porque tem outra questão central que está envolvida com esses 609 milhões de reais. Gastaram para quê? Aquele prédio que está na Consolação, que ia virar sede da reitoria da USP, ele acabou de fazer um palácio, né? Aqui, o Rodas. Para que ele precisa daquele troço lá? Foram gastar 100 milhões de reais, segundo os Zago, naquele troço lá, eles pararam as obras. Naquele prédio da Consolação. Além do que, a auditoria vai acontecer o seguinte: o auditor vai fazer o seguinte: fizeram a licitação direitinho, usaram a 8666, que é a lei federal, a lei complementar, 8666, que é a lei das licitações, direitinho, fizeram o pregão, examinaram tudo direitinho, a universidade, inclusive, comprou coisa de boa qualidade por um preço menor do que devia. Ela adquiriu 3 elefantes pelo preço de 1. Por que a universidade comprou 3 elefantes? Quer dizer, o que está envolvido aqui, e o auditor vai dizer para você, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou verificando aqui que a compra dos elefantes está tudo bem. Eu quero discutir não só onde foi gasto, eu quero discutir por que foi gasto, como foi gasto, etc, etc. E isso tem a ver com essa história da transparência. E ter transparência significa ver o canhoto do talão de cheque. Esse tipo de dado agregado com nota de rodapé pode jogar isso aí fora. Isso não dá informação. Isso só dá informação agregada e você agrega a informação do jeito que você quiser. Eu somo essa parcela com essa parcela, com aquela parcela, com essa parcela. Tem um termo técnico para isso. Se chama: a universidade tem que publicar e divulgar publicamente, com acesso a todos, sem senha, dado bruto. Dado bruto, mensal. E daí eu faço a conta de somar isso com aquilo. Ele também pode fazer. A administração pode fazer, certo? Tem que divulgar dado bruto. E aquela história, eu uso um sistema que é um sistema grátis de funcionamento da minha máquina, do meu computador, e que tem o Ubuntu, e que tem, além disso, tem código aberto, porque tem coisa que é grátis, tem código fechado, né? E código aberto. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque informação e saber são coisas de domínio público, não são coisas do domínio privado. Então, é daí que a gente tirou a informação do 417 e do 192. Sim, senhor. Acho que
Dado bruto é assim. É a história do talão de cheque. É a história todos os pagamentos. Com a discriminação dos pagamentos. E todas as receitas com a discriminação das receitas. Entendeu? Esses R$2.000 vieram porque a gente tirou 400 cópias Xerox lá na máquina da matemática para não sei quem que entrou lá. Viu? Dá um clique lá, Chico, só porque... Vai ficar O Chico quer que a gente acorde. Uma técnica. só baixando. É isso aí, tá aí já. Vamos ver se eu entendi aí. Tinha um saldo bancário, 2.563, 2.500. Isso. O que ele está marcando ali, despesas excedentes à receita do Tesouro do Estado. Então, o que eu queria entender um pouquinho é assim, porque ele está fazendo a conta, quando ele põe lá o saldo bancário em dezembro de 2014, ele está, no fundo, projetando tudo isso como despesa. Isso. E a primeira delas é que está, digamos, quando ele põe restos a pagar do ano anterior em credores, 417 bilhões, eu fico na dúvida se o 417 estava na proposta do orçamento, ou é além do que está na proposta do orçamento. Não, estava na proposta orçamentária. Estava na proposta orçamentária. Que é a famosa proposta orçamentária que jamais passou pelo CO, foi aprovada de referendo pelo Rodas, e que ninguém reclamou. Não passou. 2013 não passou. Não passou. 2013 passou. Eu estou com a ata do CO de Maio. 2013. Não, mas isso aí passou em outubro, Magro. Ele aprovou de referendo. Não, é que ele aprovou ali em referendo. Eu agora estou confuso. Tem uma coisa que ele aprovou ali em referendo, que foi as diretrizes orçamentárias. E a UF faz umas diretrizes orçamentárias e depois faz o orçamento. Então, Como Estado, né? Como Estado. Então, em dezembro de 2012, ele, no dia 18 de dezembro de 2012, tem um CO em que há até uma polêmica com a representante Vicente, que ela justamente fala, não, nós estamos aqui fazendo duas discussões. Uma discussão é o ad referendo do Roda sobre as diretrizes orçamentárias, e a outra discussão que está engatada na mesma, que é o próprio orçamento, e tem uma polêmica. E só as atas estão disponíveis. Se você pega lá a Secretaria-Geral, CO, você vai e olha as atas. E o interessante é que quando entra essa discussão de orçamento, você tem manifestação de funcionários, manifestação de estudantes e muito pouca de professores. Eventualmente é um professor ou dois que falam, e aí vai bater na votação, a votação assim é maciça e tem lá os votos contra e as abstenções, que a gente imagina que sejam exatamente dos estudantes e dos funcionários. Tá certo? Bom, mas só para não dispersar muito, o que está me confundindo aí, Chico, é assim, a economia Só tiver uma coisa confundindo. Não. Tá bom. Só tiver uma coisa, tá bom. Exatamente. Só para entender, esse é um slide oficial, tá certo? Sim. Um slide da CELP. Só para... Eu ainda não concluí o levantamento, mas o Sigismundo, É Sigismundo. é o atual presidente da CELP. Então ele substitui o professor Engler, que está lá na FAPESP, e nessa ata de dezembro tem uma... Porque o Conselho Universitário tem uma coisa interessante, que é assim, como ele é gravado, todas as falas das pessoas vão por extenso, tudo que todo mundo falou. Eventualmente, se alguém fez uma piadinha ou xingou alguém ali, provavelmente os caras fazem uma ediçãozinha para amenizar. Mas o Engler menciona, e por isso eu estava até brincando com o Chico, que a gente devia te chamar, que ele diz: eu estou mexendo com o orçamento da universidade há 29 anos.
Foi presidente da COP 33 anos. Pois é, então acontece o seguinte, é o cara, enfim, que diz alguma coisa em dezembro de 2012, referente ao orçamento de 2013, mas aí o que surpreende é que o Sigismundo parece que chegou agora. Não. Em 2010, ele foi reconduzido à COP, ou seja, como as eleições da COP são de 2 em 2 anos, em 2008 ele estava na COP, ele foi reconduzido em 2010, foi reconduzido em 2012 e agora em 2014. Ele virou presidente porque o Engels sumiu. E agora mudou, começou a ter crise agora, né? Bom, e o Peter, que é o cara que faz a conta, é o mesmo que fazia a conta antes, ou seja, os nomes são todos parecidos. Mas enfim, isso é só um parênteses. O que eu queria entender é o 866, como é que ele entra em despesa? Porque o que a realidade da agora é qual? Houve segurou o dinheiro. Então o que está marcado ali é o que ele vai devolver. Então, na verdade, ele contava em 2.500 todo o dinheiro que as universidades, que as unidades tinham reservado, de alguma maneira. E isto é que está sendo contado como reservas. Agora, a informação que a gente tinha é que havia uma reserva da universidade construída, quer dizer, ou seja, que era o rodas, entre aspas, uma situação financeira que podia mexer com o dinheiro, e não o dinheiro das unidades. Entendeu? O dinheiro das unidades parecia ser uma reserva das unidades, que estaria talvez do talão de cheque, digamos, do talão de cheque do diretor. Vamos só para simplificar. E os 2.500 é o talão de cheques do rodas, digamos. E o que me confunde aí é a história de que ele conta nos 2.500 esse dinheiro que ele está dizendo que vai devolver. Não, então, o problema é o seguinte, isso aqui tudo é uma ficção, entendeu? Exceto pelo que a gente conversou com a equipe técnica, esses 2 itens, obras em andamento e restos a pagar. Isso tudo é uma ficção. Não é possível, tá certo? Despesas excedentes à receita do Tesouro do Estado em 2014 ser metade do orçamento da Universidade de São Paulo, da receita fiscal da Universidade de São Paulo. Aquele orçamento que foi aprovado no Conselho Universitário é tudo uma ficção, sequer científica. É tudo uma ficção. Os próprios membros lá dizem isso. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a gente foi conferir essa história, dizendo, esse troço não faz sentido. Esse troço não faz sentido, um argumento parecido com o que você está dizendo. Mas ele confiscou efetivamente. Isso é informação da equipe técnica. Ou seja, Daniel, Peter e o Rudinei. 866 milhões, 417, 192, aqueles números a gente garante que é isso mesmo. Os 866 é o que desse dinheiro que ele confiscou das unidades, o que ele vai pagar em 2014. Você disse que é uma parcela que vai ser em 2015. Então, o que é curioso, quer dizer, a questão... E esses 575 que ele está colocando aqui, na realidade, déficit da proposta orçamentária de 2014, ele está tirando daquela reserva, ó, saldo bancário em dezembro de 2013. Isso é tudo uma ficção. A única coisa o que eles dizem, que a gente tem que conferir, é o seguinte: esses 460 foram cancelados, de modo que eles devem ser somados, esses 52 aqui. Esse quadro que está aqui é o quadro do terrorismo, é o quadro da catástrofe. Esse é o quadro da catástrofe. Sabe o que a gente vai ter no banco em dezembro de 14? 52 milhões de reais. Nós não vamos conseguir nem pagar a folha de pagamento, tá certo, de janeiro. Esse é o quadro do terrorismo. Esse é o quadro do terrorismo. E para isso, então, eu preciso confiscar isso, confiscar aquilo, corta lá. Quando você vai ler com mais detalhe o orçamento, você descobre que tem reserva de ajuste, que tem remuneração financeira. Porque vocês percebem que a gente está dizendo isso há tempos, né? Tem aparecido no material da Comissão de Mobilização, tem aparecido no informativo da TUSP, tem aparecido... Não tem uma palavra de resposta, né? Não dá para contar
como vocês estão contando? Né? Não tem uma palavra sobre essa história. E não tem uma palavra sobre os 609 milhões também. Inclusive, numa conversa que o Ciro teve com o reitor, tá certo? O reitor disse: vou fazer a auditoria, mas isso vai demorar, porque a gente não tem os documentos. Ele disse: como você vai fazer auditoria sem documentos? Você vai fazer auditoria sobre o quê? Nós vamos ter que achar os documentos. Então, ó, tá difícil, não está fácil, né? Não está fácil. Sim, senhora. Eu queria saber como é que funciona o processo da aprovação do orçamento. Como é que se elabora esse orçamento da universidade? É um conjunto dos orçamentos das unidades? Qual que é o processo para isso? O processo é o seguinte: você pega o orçamento do ano anterior, tá certo? E até o orçamento do ano anterior, a estimativa que a Secretaria da Fazenda fez de crescimento. Então, por exemplo, ó, a Secretaria da Fazenda estimou que o PIB ia crescer 2,5% esse ano e que a inflação ia ser 5,5%. Aí você faz aquela história do produto, né? Vai dar perto de 7, um pouquinho mais de 7, e aí eles aplicam 7 no que foi a arrecadação do ano anterior e fazem a projeção do ano seguinte. Com essa projeção do ano seguinte, fazendo desconto da habitação, aquela história toda, você calcula os 5,01, não sei o que, 2, e isso dá a receita fiscal da universidade. Essa receita fiscal da universidade, tá certo? Em geral, se faz o quê? Se faz uma reservinha de ajuste, que é aquela história do salário, tá certo? Faz uma reservinha de ajuste e depois meio repete, tá certo? Repete proporcionalmente ao que você tinha antes, tá certo? O que era o orçamento das unidades. E deixa um pouco a mudança disso na mão do reitor. O diretor tem que ir lá, sentar com o reitor, conversar e tal. Assim. Então, essa projeção ela não é feita com base, você tem lá o valor. Essa projeção do que vai ser gasto não é feita com base no planejamento. Não. Então, o que é aprovado já foi gasto, não o que vai se gastar. Não, mas é que as unidades mandam para a reitoria, tá certo? Na época, as unidades enviam para a reitoria o seu planejamento lá, o que eles gostariam de fazer, tá certo? Não, e tem conta, só... eu tive uma vez no CO quando aprovou o orçamento, e fui um dos chatos a fazer perguntas lá, mas... Quer dizer, a pergunta não tem muito tréplica, né? Você pergunta, o cara não te responde, aí você pergunta de novo, aí na terceira vez o pessoal já começa... Porque a tradição é falar uma vez só, uma coisa muito... Né? Mas enfim... há envio, quer dizer, há contas e os caras têm indicadores. Então, por exemplo, nessa ata que eu estou mencionando, que é uma das últimas que eu li, há um questionamento sobre a diferença do aluno do noturno, do aluno do diurno. Então, uma discussão sobre isso. Há unidades que têm curso noturno, então, recebe um pouquinho a mais pelos alunos do noturno, e a argumentação dada lá pelo Engler é que o aluno do noturno, as unidades dizem que o aluno do noturno acaba custando um tiquinho mais, porque envolve equipamentos que estão à noite, duplicação de coisas, etc, etc. Então tem essa discussão. Então, como o Chico falou, as unidades enviam e eles têm lá alguns índices mais ou menos estabelecidos para valorar alguma coisa, graduação, criação de curso, etc. Então eles vão. Agora, eles partem, como o Chico falou, do montante de dinheiro grandão que eu tenho esse X aqui, que é a projeção que o Estado diz, que tem um orçamento do Estado, que também bota um número lá, como o Chico falou. E aí vem e faz a projeção, e agora, como é que eu reparto esse total? Então aí que tem esses pesos. Construção, eu aloquei mais para construção, e aí tem lá uma discussão da permanência estudantil, eu aloquei mais tanto para permanência estudantil esse ano, não sei o quê. E tem essa discussão. Agora são discussões técnicas que, eventualmente, a maioria dos conselheiros passa na delegação absurda, assim. E pelo jeito, dado que o Xismundo está lá há muito tempo, ele eventualmente foi conivente também. Quer dizer, é uma linha de conivência que começa... O atual reitor não sabia de nada antes, como pró-reitor, e votando 4 orçamentos. Ele votou 4 orçamentos, pelo menos, tá certo? E sempre
eu diria que o voto dele, eu acho que o voto sai num painel. Agora, eu tenho a impressão que estão até registrados. Seria até oportuno saber, será que ele é? Porque no beneficiador não podemos dizer, não, o senhor se absteve, né? O senhor votou contra, né? Ver o que ele votou nesse tempo mas todo. acho que não se me se você comparar a distribuição de anos sucessivos, a variação é muito pequenininha. Tem uma matriz e acabou, certo? Bom, isso aqui é o documento. Eu deixei cópia nesse computador, tudo isso é público, quem quiser levar, tem orçamento da USP para 2014, processo número, papapá. Proposta da CLT. Proposta CLT. Que virou, aqui a proposta está datada dia 18, né? 18 de fevereiro. Uma semana depois ela foi aprovada no Conselho Universitário. Só para Tá você ter uma certo? ideia. Então é o que é aprovado no Conselho Universitário. Só para você ter uma ideia, tem número errado aqui, né? Principal fonte, bom, o mencionado projeto de lei orçamentária orça a receita e fixa a despesa para o Estado de São Paulo em 188,9 bilhões de reais. A arrecadação do ICMS, principal fonte da receita do Estado, foi estimada, o número que estava aqui originalmente é o seguinte, 112,5 bilhões de reais, correspondendo a 64,9% da receita total, porque tem receita industrial, tem TVA, tem imposto de causa-morte, e 86,46% da receita tributária estadual. E essa é uma informação muito importante, 87% da receita tributária estadual é ICMS. A parcela do Estado na arrecadação do ICMS, que a gente sabe que é 75%, está prevista em 91,9 bilhões. 91,9 bilhões não é 75% de 112. Não é verdade? É porque o número correto é 122. Então já começa na primeira, você começa a ler na primeira parte do erro de conta, certo? Aí, a estimativa da receita foi baseada nos seguintes parâmetros, adotados pelo governo do Estado. A arrecadação efetivamente verificada até julho de 2013. Isso aí é o começo da subida. Se você olha a curva do ICMS, é o começo da subida. Começa lá embaixo, depois é o começo da subida. Depois. Agora, só em benefício, é verdade tudo isso, mas é o seguinte, pelo organograma, o orçamento do Estado começa em agosto, sendo fechado, para depois as autarquias irem fechando bem, depois. Então não tem muito jeito. Não, e ele também é uma ficção. Claro, ele é uma ficção. Tanto que quando se diz assim, vocês olharam o orçamento do Estado? Eu sou a olho da execução. Aquilo é uma ficção mesmo. Bom, séries históricas dos últimos 3 anos, projeção da arrecadação até dezembro de 2013, projeção de inflação anual de 5,5%, já passou faz tempo, e crescimento do PIB paulista de 2% ao ano, ou seja, tudo, né? E isso aí dá um número para a universidade, certo? Isso aqui dá um número da receita fiscal para a universidade. 5 bilhões e 17 milhões de reais no ano que vem. 5 bilhões e 17 milhões de reais. Esse ano, 2014. Hein? Quanto eles acertam ou erram nessa? Olha, eles erravam mais antigamente para menos. Para menos. E essa foi a questão em 2000. Em 2000 a gente conseguiu identificar o fato que o ICMS ia crescer muito mais do que a Secretaria da Fazenda dizia que ia crescer. Porque a gente tem o método de fazer regressão. Tá certo? E o método é robusto. É razoavelmente robusto. Esse tempo vocês estão estimando para cima. Mas como a curva é daquele jeito lá, aquele steady state, o erro acaba batendo com a estimativa. Mas bate com a estimativa. Eles já refizeram essa estimativa de 91 bilhões para 91,9 bilhões, eles refizeram para 90,7 bilhões. Ó, diminuíram um pouquinho. Certo? E com isso diminuem os 5 bilhões também. Né? Mas é muita diferença percentual muito pouca. Aí você tem aqui uma lista de coisas, aluguéis, 3 milhões, rendimentos financeiros, 195 milhões, 139 mil. Tá? Estou tirando daqui, ó. Certo? Depois, fundos especiais, 1 milhão, transferência de convênio, 116 milhões. Heranças vacantes, 1 milhão, 996 mil reais. E reembolsos de devoluções do exercício anterior, 11 milhões de reais.
Acho que o que é importante chamar a atenção é que isso não é um longínquo orçamento aprovado. Isso foi aprovado no dia 25 de fevereiro na gestão atual. É um negócio... Depois aqui tem o seguinte, ó. É previsto também, aí eu estou lendo na página 4, quem quiser levar isso e discutir com os colegas, eu acho ótimo, tá certo? Inclusive porque, para a gente acostumar com a ideia de que, com aquilo que eu estava falando, dado bruto, não me dá dado agregado, eu vou dar exemplo para você, quero dado bruto. Vão dizer, é impossível. Não é. Muitas instituições, públicas e privadas, trabalham com dado bruto. Tudo bem que não é o melhor. É isso, muitas trabalham. Aí tem uma frase aqui na página. É previsto também uma reserva de ajuste destinada ao atendimento das decisões do CRUESP com relação à política salarial das universidades estaduais, nos termos do decreto estadual de 2/2/89, o decreto de autonomia do CRUESP. Muito bem. Aí diz que a despesa pessoal se distribui em 81,32% para o pagamento dos ativos e 18,68% para os inativos. Na realidade é um pouquinho mais, vai passar para 20%. Daí você vai lá na tabelinha, tá certo? Tabelinha. Então, pessoal, salários e benefícios. Papapá. Aí, reserva de ajuste. 129 milhões de reais, 128,7 milhões de reais. 129 milhões de reais. Que isso que ele diz que é para usar com a política salarial. Agora, olha só, olha que absurdo. Gasto com pessoal em 2013, 3 bilhões e 996. A primeira vez que eu peguei isso, que me deram isso, certo? Peguei isso, olhei isso, 3 bilhões e 996. Gasto com pessoal em 2014, é o previsto, 4 bilhões e 594. Reajuste, 14,95%. Eu digo, nós somos todo mundo um bando de pedreiro. Está reivindicando 7% de reajuste, mais 3%. Está escrito aqui 14,95% de reajuste. Lembra? É ridículo coisa dessa. Né? Aí você chega lá, o Zago diz, escuta, isso aqui foi aprovado, você teve desplante, isso foi reunião da diretoria da USP, com o reitor da USP, na presença do Glovitch, chefe de gabinete. Você tem coragem de colocar no Conselho Universitário que a despesa com o pessoal foi 3 bilhões e 996 milhões e que o reajuste pode ser de 14,95, você está fazendo essa confusão de catástrofe. Não. Sabe o que aconteceu? Você não vai explicar para mim, né, Zago, o que vocês fizeram. Você sabe, eu sei. Você mostrou para o Conselho Universitário o orçamento de abertura previsto e comparou o previsto com o que você planeja executar e dá 14,95%. Sabe o que ele falou? Ele disse, mas sabe o que aconteceu? Ninguém sabia qual era o executado em 2013 de salário. Eu digo, como não sabia? Está na transparência, você passou no Conselho Universitário. Está na planilha do CRUESP. Daí virou para o Dubrovitch assim, a gente precisa começar a distribuir esse material para o pessoal. Entendeu como é que é? Agora, de qualquer jeito, a reserva de ajuste. Muito bem. A outra coisa que a gente descobriu. É que também esse previsto de despesa desse ano está em cima da previsão do ICMS. Quer dizer, se eles vão acertar, vão errar um pouco mais, um pouco menos. Vai dar 8, vai dar. Eles vão na minha opinião, eles vão, do jeito que a coisa está, que o Alckmin funciona, eles vão essencialmente acertar. Né? Se você me der um desenho do gráfico do ICMS, não precisa nem botar número. Você dá 2 desenhos, eu digo para você, você Mário Covas e Geraldo Alckmin. Porque existe uma diferença, ou mesmo do Serra, existe uma diferença entre os dois. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o Covas entra lá na Secretaria da Fazenda, abre a porta e diz assim, sonegação aqui, 18%. Passar 18% eu mando prender. E o Geraldo Alckmin diz, deixa correr. Então acontece o seguinte, 2000 o que foi que aconteceu? Teve um crescimento de ICMS, mas era outro tipo de ponto de vista. Não é que não tem sonegação, porque sonegação produz, todo mundo sabe o que, né? Produz
né, não só alivia essa história, não só é roubo, etc., mas tem caixadores para todo lado, essa história toda, corrupção. Todo mundo sabe essa história, né? Ninguém alcança de campanha, caixador. Todo mundo sabe essa história, mas o Alckmin enrola solto e acabou, entendeu? Então, eles vão acertar, vai ser 8%, 7% do crescimento do ICMS. Essa conta que nós estamos fazendo aqui não está contando esses 8% do crescimento. Isso significa aquilo que eu estava falando. Estamos dando uma folguinha para ver se você consegue, tá certo, acertar aí essa história para a universidade não ficar sem papel higiênico, esse tipo de coisa. Agora, tem um outro tipo de conta que a gente nunca faz, tá certo? E precisa cuidado quando faz, que é incluir as receitas próprias da universidade na hora de você calcular o comprometimento com a folha de salário. Então, as receitas próprias da universidade estão na base de uns quase 500 milhões, certo? 10%. Agora, essas receitas próprias, elas frequentemente, elas são assim, coisas que acontecem nos institutos, nas faculdades, etc. Entendeu? É a mesma coisa que você dissesse, então você precisa tomar cuidado. Não dá para você chegar lá no ICB e dizer assim, passa 20% da tua receita própria aqui que eu vou pagar pessoal. Não é. Isso precisa ter uma crise do tamanho de um bonde, para você ter. Porque preservar pessoal é absolutamente fundamental. Porque 4, 5 anos de arroxo de salário, você destrói isso aqui e demora 30 anos para montar. Veja o que aconteceu com o ensino fundamental e o ensino básico. Certo? Então, 4, 5 anos, né? Acabou. Então, tem que ser uma emergência mesmo essa história. E daí tem gente que diz o seguinte, não, mas se for contar tudo, o percentual de pessoal não dá nem 60%. E contar tudo quer dizer o quê? Bom, eu fiz meu projetinho, mas tem gente que fez o seu projetinho para a FAPESP, tá certo? Lá no ICB tem laboratório, tem laboratório com 3 milhões de dólares de equipamento dentro do laboratório. Vamos contar todo o dinheiro que entrou aqui de FAPESP, CNPq, CAPES, não sei o quê, e soma tudo e divide pelo pessoal, nós estamos com um padrão altíssimo. O pessoal é desse tamanho, é 60%, 57% do dinheiro todo que entra aqui. Mas acontece o seguinte, essa comparação ela é instrutiva de um lado e ilusória do outro. Você não pode pegar o... Né? Vamos vender o microscópio que você tem lá, que você comprou por 500 mil dólares, certo? Porque precisa pagar salário aqui. Você desmonta a estrutura de ensino e pesquisa e extensão da universidade. Então, na realidade, quer dizer, tem muitas coisas interessantes, né? Tem muitas coisas interessantes para a gente discutir sobre a relação. E, agora, os argumentos que eu estou tentando colocar para vocês, na minha opinião, só reforçam a perspectiva de que arroxo não. Está escrito aí, arroxo não. Arroxo não. Arroxo não. Além da responsabilidade de buscar mais dinheiro. Né? Porque ou seja, qual é a boa emenda? Assim, que eu consideraria para nós uma vitória? 11,6% do total do produto do ICMS? Não vai rolar. Não vai rolar. Agora, 10% do total do produto do ICMS eu consideraria um progresso não desprezível. E eu não ficaria bravo se os reitores tivessem tido a coragem ou a dignidade de fazer uma emenda na LDO que dissesse o seguinte: 9,69% do total do produto do ICMS. Tivesse a dignidade de dizer, de onde é que você tirou esses 9,69? 9,57? É a seguinte, 9,57, 0,7, tá certo, de Lorena, 0,5 de Limeira. Tivesse a dignidade de fazer uma emenda dessa, né, do total do produto do ICMS. Né? Nem isso se faz, porque não enfrenta. Bom, e naquela catástrofe, certo? Que deixou, inclusive os colegas reitores dele, uma fera, usavam, como perguntado pela repórter, bom, e esse sistema do ICMS, dá para pedir mais? O sistema é perfeito, uma maravilha. Porque foi daí que ele somou milho com trigo, com não sei o quê, para dar 12. Chico, mas desculpa, eu quero voltar no assunto das obras, assim, porque eu estou intrigada aqui com a sua... Sim, mas eu não tenho informação para te dar, Beth. Não. Eu não tenho informação para te dar. Eu não tenho informação para te dar porque a gente já mandou papel, já pediu, não tem transparência. Não está nem no orçamento porque... Não está. Quer dizer, posso te dar, ótimo, tem todas as unidades, inclusive com coisas assim, ó. Institutos especializados. Mas tudo está muito furado, porque como que nós pagamos 600 mil naquela
tenda lá parada, veio dinheiro da CEF. Esse dinheiro da CEF sai de onde no conjunto do orçamento? Não, tá aí, certamente. Tem aqui, CEF. Tem aqui, CEF. Outros Mas custeios. esse é para 2014. Tem que olhar o de 2016. Não, mas não existe. Sim, existe. Mas aqui eu não tenho dado bruto, só tenho dado agregado. Porque uma obra na unidade, por exemplo, ela vai receber dinheiro da CEF para obra. Mas ela vai receber dinheiro também de outros fundos. Como é que é essa negociação? Porque, por exemplo, não, tudo bem, não sei se você não sabe, não precisa saber, mas você já me ensinou muito, só que você me fez pensar falando algumas coisas que, assim, eu já estava intrigada e agora estou mais intrigada ainda. Porque, por exemplo, se você está prevendo uma expansão na unidade, que eles estavam prevendo lá, com 4 institutos, e aí tinha as parcerias que eram buscadas, por exemplo, para a saúde, etc, etc. O dinheiro, aliás, o problema da EASH começou justamente por isso, porque a unidade ia expandir, eles estavam construindo 4 prédios, e aí para a construção é que precisava do licenciamento. Aí que a questão ambiental apareceu como problemática. Só que o dinheiro vinha da CEF, porque eles tinham dinheiro para construir 4 prédios. Agora, se não tem porque cortou, o que vai acontecer com esses 4 prédios? Quer dizer, não vão mais fazer os prédios, ok. Mas cadê a previsão orçamentária do prédio que tinha no ano passado e agora não vai ter? Então aqui tem assim, ó, EASH, dotação básica, dotação de custeio e investimento, não pessoal, né? Custeio. 1 milhão e pouco. Manutenção e reposição de equipamentos, 119 mil reais. Equipamento de segurança, 53 mil reais. Manutenção predial, 537 mil reais. Tudo número agregado. Entendeu? Tudo número agregado. Você entra no site de transparência, você entra no site, por isso que está dizendo, dado bruto, quero dado bruto. Você entra no site de transparência orçamentária da USP e digita obras. Resposta. Nada neste site corresponde à sua pergunta. Experimenta. Tem um site de transparência orçamentária, eu entrei no site. Tem uma planilha que foi entregue para o governo, que é uma contabilidade, ou seja, soma da coluna da esquerda igualzinha à soma da coluna da direita, certo? Foi publicado no Diário Oficial, aí você digita obras, nada corresponde a obras, certo? Nada, não tem resposta para obra. Então é por isso que eu estou dizendo, isso aqui é uma ficção. Se você for olhar para o dinheiro que está aqui, é assim, é inacreditável. Eu vou ler para você assim, ó. Reservas específicas, apoio a viagens didáticas e atividades de campo, foram diminuídas em 33,23% em relação ao ano passado. É isso que diz aqui. Depois, mobiliário para instalações novas ou recuperadas. O orçamento foi cortado em 90%. É isso que diz aí. Chico, deixa eu fazer uma pergunta. A gente, assim, perguntas como essa da BET, o estudo que vocês fizeram, a gente teria, assim, 10, 12 perguntas, porque acho que isso ilustra o quão pouco transparente, isso poderia ilustrar, eu acho, o quão pouco transparente foi a aprovação desse orçamento, ainda que essa gestão tenha prometido, tentou usar essa apresentação do Conselho Universitário como um exemplo de transparência. Sim, sem dúvida nenhuma. A inteligência coletiva nossa é imensa. Quando a gente olha, né, como a gente está conversando aqui, a cabeça dela está funcionando, provavelmente todos vocês estão, e a gente precisa da colaboração. Quem quiser ir lá, só, eu tenho uma dúvida aqui. Telefonou hoje um colega de São Carlos com uma maravilhosa dúvida. A gente anota a dúvida e vamos ver se a gente consegue. Se a gente não consegue descobrir, e muito difícil descobrir com dado agregado desse jeito, tá certo? Nós vamos usar a lei de transparência para fazer uma pergunta específica. Eu quero saber, papapá. Para concretizar a falta. Entendeu? Para precisar. Agora, onde a gente trabalhou? Para ser bem claro com vocês. A gente trabalhou a gente trabalhou aonde? No grande horizonte, para conseguir pintar, certo? Para conseguir pintar direção para onde andar. Né?
E isso dá